Você pode querer proximidade, pode desejar o toque, pode até acreditar que sem ele você está incompleta. E mesmo assim, chega um momento, um instante silencioso em que algo dentro de você começa a se afastar. Não por medo, não por defesa, mas por uma verdade tão profunda que não pode mais ser ignorada. É como se você parasse de usar o corpo como chave de entrada para o amor. E em vez disso abrisse uma porta. Uma porta atrás da qual sua alma estava esperando há anos. Joe Dispenza ensina que cada impulso emocional é um sinal eletromagnético. Toda vez que você se abandona para sentir um pouco de carinho, está enviando ao campo uma frequência, uma mensagem invisível que diz: só sou digna quando sou desejada. E o universo responde com precisão. Ele te devolve o reflexo da sua insegurança. Mas quando você decide interromper esse padrão, quando você recua não por medo, mas por consciência, o campo quântico começa a responder diferente, não imediatamente, mas de forma precisa. O corpo para de imitar o que chamava de amor, e a mente começa a emitir verdade. Nesse espaço de silêncio, algo novo acontece. O que antes era distraído por abraços, presença ou desejo, agora emerge. A sombra. A sombra que você anestesiava com carícias, a dor que você cobria com validação. O vazio que você chamava de paixão. Carl Jung dizia: o inconsciente se torna audível quando o ruído do mundo se cala. E é exatamente isso que ocorre quando você deixa de se definir por sua sexualidade. Pela primeira vez, você ouve, não o que os outros esperam de você, mas o que o seu interior está implorando há anos para ser escutado. Este texto não é sobre moralidade, não é um chamado ao celibato, é um convite, um chamado à escuta, a sentir mais fundo aquilo que, por tanto tempo, você abafou com intensidade, urgência, presença. Talvez o que você buscava não fosse prazer, mas você mesma. Talvez não fosse o corpo que gritava, era o coração partido, cansado, esperando ser reunido por alguém que no fundo nunca poderia fazer isso por você. Segundo Joe Dispenza, toda decisão de interromper padrões viciantes gera um colapso no campo e inicia uma nova organização vibracional. Ao parar de usar seu corpo como forma de receber amor, você começa a emitir uma nova informação, a verdade de quem você é. E com isso, acontece um realinhamento energético. O que muitos chamam de abstinência é, na verdade, reintegração. Não é privação, é um retorno. Há uma frequência que estava adormecida, há um lugar interior que foi abandonado. Quando você decidiu que precisava ser tocada para se sentir viva, Joe ensina que o corpo é uma extensão do campo energético. Quando você deixa de usá-lo para negociar amor, você inicia uma reprogramação silenciosa. Você para de buscar, por fora, aquilo que o campo só pode manifestar quando você é inteira por dentro. E nesse instante você percebe, o desejo que te movia nunca foi físico. Era sede de significado, de presença real, de permanência. Não era sobre o outro, era sobre você, sobre não mais se dividir, sobre não mais se dar antes de perguntar: eu me perco quando me entrego? A abstinência, nesse contexto, não. É castigo, é libertação. É a pausa que permite ao cérebro quebrar os velhos circuitos do vício emocional. É o espaço entre o estímulo e a resposta, onde sua nova identidade começa a nascer. Joe Dispenza afirma que você pode reprogramar sua biologia pela repetição consciente de estados internos mais elevados. Ou seja, ao interromper o ciclo que confunde validação com amor, você está ensinando ao seu cérebro um novo caminho. Um caminho onde você não precisa ser escolhida para se sentir viva, onde sua energia não está mais disponível para jogos, mas disponível para criação. Nesse silêncio, nasce dignidade, nasce clareza, nasce uma nova forma de presença. Uma presença que não implora, que não se molda, que emana, e isso muda tudo. Os homens sentem, o campo responde. Não porque você se fecha, mas porque você parou de se oferecer como prova de valor. A sua frequência começa a emitir algo inédito, autenticidade.
Joe chama isso de coerência energética. Quando o coração e o cérebro vibram juntos, você se torna um imã, não de necessidade, mas de verdade. E a verdade tem um poder silencioso. Ela não precisa se explicar. Ela se impõe por vibração. No próximo trecho, vamos explorar como essa frequência afeta seus relacionamentos, sua identidade, sua saúde, e como a mulher que escolhe se lembrar de quem é, passa a ser escolhida pela vida não por homens. Mas antes disso, faça um pacto com a sua nova frequência. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho voltar para mim, porque é isso que está começando aqui, o caminho de volta, para a mulher que você nunca deixou de ser. Houve um tempo em que você acreditou que o seu valor estava nos olhos dele, na forma como ele te olhava, no desejo estampado no rosto dele quando você entrava na sala, na atenção que ele te dava por alguns instantes, antes de voltar ao próprio mundo. E talvez você nunca tenha admitido isso em voz alta, mas por dentro, você se acostumou a precisar desse reflexo. Não por vaidade, mas porque confundiu ser vista com ser amada. Quantas vezes você pensou que se entregando ele ficaria? Quantas vezes você acreditou que, se tornasse desejável, o suficiente seria escolhida? Você não estava errada. Apenas foi treinada a acreditar que o amor precisava ser conquistado. Mas esse treinamento teve um preço, um alto preço. O preço foi o trono da sua dignidade, o centro da sua energia feminina, o lugar silencioso dentro de você onde mora a verdadeira realeza. Joe Dispenza nos ensina que toda vez que emitimos sinais emocionais para tentar controlar o resultado externo, estamos operando a partir de uma frequência de escassez. E a escassez não atrai abundância, ela apenas recicla o vazio. Você não perdeu apenas tempo em relações desequilibradas, você perdeu energia vital, energia que poderia ter sido usada para criar, para curar, para florescer, mas foi usada para se moldar ao desejo de alguém que nunca viu você inteira. Carl Jung descreveu isso como a perda do arquétipo da rainha interior, o momento em que a mulher abandona a si mesma para pertencer. Ela deixa o próprio trono e se senta à mesa de alguém que só a enxerga como corpo, não como presença. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. A rainha nunca desapareceu. Ela apenas foi esquecida. E agora, ela começa a retornar. O retorno não acontece com gritos nem com vingança. Ele começa com uma escolha sutil, porém poderosa. Eu não me perco mais para ser amada. Esse é o ponto de virada. A hora em que você decide parar de operar em função do olhar do outro e começa a emitir uma nova frequência, a da inteireza. Segundo Joe Dispenza, isso não é apenas um discurso, é real, é físico, é energético. Quando você muda o sinal que emite, você muda o tipo de experiências que atrai. Joe Dispenza, a energia feminina, começa a retornar para casa. E nesse retorno algo profundo acontece. Você para de agir por carência e começa a agir por lembrança. Lembrança de quem você é. Da mulher que não precisa ser desejada para ser magnética. Da mulher que não precisa ser validada para saber que tem valor. E isso incomoda, porque quando você para de sustentar o jogo da sedução, quem se alimentava dele se sente perdido. Alguns homens vão se afastar, outros vão tentar controlar. Mas isso não é sobre eles, é sobre você. Sobre sua energia não estar mais disponível para alimentar dinâmicas que drenam. Você não está rejeitando ninguém, está reconectando-se com você. E essa reconexão é poderosa. Joe explica que quando você interrompe os padrões emocionais repetitivos, o campo quântico responde reorganizando as possibilidades. Você não está apenas dizendo não para relações rasas, você está dizendo sim para um novo tipo de vida. Uma vida onde você não pede mais para ser escolhida, porque você se escolheu primeiro. E aqui está o segredo. Quando você vibra como quem se escolheu, você se torna inacessível para tudo o que antes se alimentava da sua dúvida, e irresistível para tudo o que é coerente com sua nova verdade. Você começa a atrair diferente,
homens diferentes, experiências diferentes, silêncios diferentes. E sabe por quê? Porque você mudou o campo. Porque você não age mais com base no medo de não ser amada. Você age com base na certeza de que o amor verdadeiro nunca exige que você se abandone. No próximo trecho, vamos explorar como esse reposicionamento interno causa o colapso das projeções externas. E por que esse colapso, mesmo doloroso, é o início da sua liberdade emocional. Mas antes disso, escreva nos comentários: eu volto para o meu trono, não como drama, não como defesa, mas como decisão, porque é no momento em que você volta para si que a vida inteira começa a girar ao seu redor, e não mais contra você. Você se retira, não para machucar, não para punir, mas porque percebe que ficou tempo demais ausente de si mesma, e então algo acontece. Ele se agita, te acusa, se afasta, ou simplesmente silencia. E você por um instante sente aquele velho medo emergir. Será que eu fiz algo errado? Mas o que está colapsando não é você, é o padrão onde você sustentava a ilusão de controle dele sobre você. A dinâmica onde sua presença emocional era usada como alívio para a ausência que ele nunca quis enfrentar. Carl Jung dizia: toda projeção é uma tentativa inconsciente de evitar o próprio confronto. Quando você se retira com consciência, você não o abandona. Você apenas se retira da função emocional que ele te deu. Você para de ser a válvula de escape da dor que ele nunca quis tocar. A calmaria que disfarçava o caos interno dele. Joe Dispenza ensina que nós atraímos experiências compatíveis com o nosso campo emocional. E enquanto você vibrava em segurança, medo da rejeição, necessidade de validação, ele sentia poder, não sobre você, mas sobre a situação. Seu corpo era o regulador, sua presença, a segurança, seu toque, o anestésico para as feridas, que ele nunca curou. E agora, ao retirar tudo isso, ele não sente sua ausência, ele sente a presença do próprio vazio. O silêncio que se instala não é entre vocês, é dentro dele. Um silêncio que ecoa abandono, impotência e desorientação. Não porque você o feriu, mas porque você não está mais disponível para sustentar a ilusão. Joe explica: o cérebro é viciado no familiar. Mesmo que o familiar seja dor, quando você sai da equação, ele perde o que era conhecido, e o cérebro reage como se fosse perda real, mesmo que seja apenas a perda de um padrão. Por isso ele se irrita, por isso ele reage, não a você, mas ao desmanche da narrativa interna dele. E você? Você sente. Mas pela primeira vez você não reage, porque agora você entende. O drama não é mais seu. Você não está abandonando, está se curando. Está se tornando a mulher que não oferece mais sua energia como muleta para o outro se equilibrar. E aqui está a beleza disso. Ao parar de nutrir o jogo, você convida o outro, pela primeira vez, a se enxergar. Talvez ele não esteja pronto. Talvez reaja com frieza. Talvez desapareça. Mas nada disso é pessoal. É a resistência do ego diante do colapso de uma projeção. Joe Dispenza ensina que toda mudança no campo gera instabilidade no sistema. Se você muda sua frequência, tudo o que não está alinhado com ela começa a se desfazer. Por isso algumas pessoas se afastam, outras reagem, outras simplesmente evaporam. Você não precisa explicar, nem convencer, nem provar. Sua frequência fala por você. E agora ela diz: eu não serei mais a cola de ninguém. Eu não serei mais o remendo emocional de histórias que não me pertencem. Eu não me responsabilizo mais pelo equilíbrio que o outro se recusa a construir. Nesse ponto, a dor pode tentar te confundir, mas escute com o coração. Isso não é perda, é limpeza. Você não está sendo rejeitada. Você está encerrando ciclos energéticos, e quando você libera essa frequência, o seu campo se reorganiza, seu corpo relaxa, seu sistema nervoso para de viver em alerta.
Joe explica que, ao deixar de reagir a estímulos antigos, o cérebro começa a criar novos caminhos, novas respostas, uma nova biologia. Você começa a sair do vício da reação e entra no estado de presença. Agora, você observa, sente, respira e permanece, não por orgulho, mas por consciência. Você não se afastou para punir, você se afastou para se encontrar. No próximo trecho, vamos explorar como essa energia silenciosa se transforma em coerência vibracional. Como você deixa de viver em reação e passa a viver em ressonância. Mas antes disso, respire e escreva nos comentários: eu não sustento mais o que me esgota, porque essa é a sua nova identidade. Clara, inteira, inabalável. É fácil confundir desejo com amor, principalmente quando o desejo te faz brilhar, quando ele te desperta, quando ele te convence por um breve instante de que você finalmente foi vista. Mas, e se esse brilho não vier de você? E se for só o reflexo do outro sobre você? E se essa sensação de importância for apenas o eco de uma projeção momentânea e não o reconhecimento real da sua essência? Joe Dispenza nos alerta que muito do que sentimos como conexão é, na verdade, repetição de velhos padrões emocionais. O sistema nervoso aprende a associar intensidade com amor, mas intensidade não é presença, não é permanência, não é profundidade. Quantas vezes você acreditou que a forma como ele te queria era a medida de quem você era? Quantas vezes você interpretou o toque como prova de afeto, a atenção como validação, o sexo como confirmação? Mas o que você achava que era amor talvez fosse só compensação, uma distração, um vício emocional camuflado de romantismo. E quando você começa a ver isso, tudo muda. Você para de reagir, para de esperar sinais externos, para de girar em torno do que os outros dizem, fazem ou prometem. Você entra em silêncio, e nesse silêncio algo acontece. Sua energia muda de direção, deixa de ir para fora em busca de aprovação e começa a se concentrar dentro, como uma fonte que volta a brotar de onde sempre esteve. Joe chama isso de coerência cardíaca, o momento em que o coração e o cérebro começam a vibrar em harmonia, emitindo uma frequência unificada. É quando o que você sente e o que você faz finalmente se alinham. Essa coerência é silenciosa, mas irresistível, porque ela carrega a força de quem não busca mais ser escolhida, mas já se escolheu. Ela emana uma presença que não grita, mas ocupa, não força, mas chama, não seduz, atrai. Você se torna uma mulher que ressona, e isso muda tudo. Você atrai relacionamentos diferentes, conexões mais verdadeiras, presenças mais disponíveis, não porque está pedindo, mas porque você está vibrando diferente. Joe ensina que o campo quântico responde ao que você é, não ao que você deseja. E quando o seu ser está em paz, ele se torna magnético. Você não precisa mais provar nada. Seu campo cuida disso. Você percebe que não era a intensidade que te preenchia, era só o ciclo viciado de dopamina e cortisol, a ansiedade da espera, a tensão do quase, o falso brilho do vazio disfarçado de paixão. E quando isso se dissolve, o corpo respira, o coração desacelera, a mente silencia e a sua nova identidade começa a se estabilizar. Você não é mais movida por expectativa. Não precisa mais ser tocada para se sentir viva, porque você já se escuta, porque agora você se basta. E o mais incrível é que quanto menos você precisa da validação externa, mais forte se torna a sua presença. Joe Dispenza diz: quando você para de emitir os sinais do passado, o campo começa a responder com o futuro. É isso. Você não está mais em reação, você está em criação. E o que você está criando é sagrado, um espaço energético onde só entra quem reconhece quem você é. Não por conveniência, mas por coerência. Essa mulher que você está se tornando não precisa ser escolhida, ela já foi, por ela mesma. E é por isso que ela se tornou uma força, uma frequência, um campo que não negocia mais a própria verdade. Se você sente isso agora, se esse texto te lembrou de quem você sempre foi, escreva nos comentários:
Eu escolho vibrar a minha verdade, porque é isso que o mundo precisa. De mulheres que não reagem, mas que ressonam, com coragem, com clareza, com consciência. E o que vem depois não é conquista, é alinhamento.